Bem, nós vamos continuar a sequência que eu disse no início da manhã que iríamos fazer. Disse que eu pretendia hoje e amanhã, na última palestra, falar dos 3 pilares comuns da cosmovisão reformada: criação, queda e redenção. Esses 3 eventos marcantes da história, eles fazem parte da cosmovisão reformada. E quando eu for falar sobre redenção amanhã, eu dou uma palavrinha sobre a consumação também, completando a obra redentora de Cristo Jesus, sendo aí a quarta perna do banquinho, né? O quarto pilar da nossa cosmovisão reformada. Mas agora eu quero focar em queda, tá? Eu vou falar sobre os desafios presentes ao trabalho. E por que eu acho importante falar de queda? E aqui, antes de ler o texto sagrado, deixa eu só fazer um comentário aqui. É importante falar de queda e da cosmovisão reformada ter esse equilíbrio, porque eu vejo muita gente falar da visão bíblica de trabalho e focando nas verdades próprias da criação. Por exemplo, falar de mandato cultural, falar de como trabalho é algo honroso, não é maldição, é verdadeiro, e eu disse na primeira parte essas coisas. Por quê? Porque faz parte do retrato bíblico, mas o retrato bíblico não é completo só com essa perspectiva. Eu vejo muita gente ensinando sobre uma ética calvinista ou uma visão reformada de trabalho e falando muito de criação, mas a Escritura também traz uma ducha de realidade com o conceito de queda, e a gente não pode perder isso de vista. Então, se na primeira parte eu bati nos desanimados, agora eu vou bater nos empolgados. Isto é, se criação ensina os frustrados com o trabalho, queda ensina os empolgados com o trabalho a ter uma visão mais bíblica do que é trabalho, tá? Então nós vamos ler um livro que alguns chamam de muito azedo na Bíblia, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, eu vou ler versos 17 ao verso 26 e depois um trecho do capítulo 3, tá? Eclesiastes 2, do 17 em diante, até o 26 e depois um trecho do capítulo 3. Acompanhe a leitura, por favor. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Versos 9 a 13 agora do capítulo 3. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Vamos lá.
eu disse que eu ia bater nos empolgados. Por quê? Porque se alguns de nós são frustrados com o trabalho, por isso que eu precisei falar de trabalho na criação e do propósito criacional de trabalho, outros são muito confiantes no que o trabalho pode realizar ou no que podem realizar por intermédio do trabalho. Por isso preciso falar de queda. E aqui vem um pouco do otimismo por vezes exagerado quanto ao que nos é possível fazer. Não é? Nós somos muito, em qualquer esfera, na esfera política, né, em outras áreas da sociedade, na universidade e até dentro da igreja, nós somos pessoas frequentemente animadas quando alguém diz assim: vamos lá, arregaça as mangas e faz que dá. Tipo assim, você sai mais animado para correr, né? Sabe quando você vê assim um filme de atletismo, ou você assiste uma prova das Olimpíadas, aí você fala assim: não, agora eu vou correr, agora eu vou fazer, né? Ou senão você vê alguém fazendo algo bem feito, você se sente animado a fazer igual. Nós somos constantemente impulsionados a realizar coisas, mas nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo caído. Por isso que ontem eu falei de sucesso e satisfação como sendo uma visão pagã. Por quê? Porque embora o que eu falei quanto ao conceito criacional de trabalho pareça estimular as pessoas a ir atrás de realizações, a queda é um retrato de como as coisas de fato são. É uma ducha de realidade para as pessoas que são por demais empolgadas. E lembra, essa cultura que é fascinada por sucesso e satisfação, ela vai atrás dessas coisas sempre direcionados a entender que trabalho pode ser sim fonte da minha alegria. Por exemplo, quem vai atrás de sucesso busca plano de carreira, busca educação continuada. Quem vai atrás de realização ou satisfação, ele está sempre voltado a buscar a profissão e se sentir bem. Ele quer escolher uma profissão no qual ele se sente bem, ele se sente realizado. E eu vou tentar tratar isso hoje e amanhã, mas deixa eu já adiantar. Esses conceitos muitas vezes são conceitos utópicos que perdem de vista o conceito de queda. Por exemplo, escolher fazer o que se gosta é uma realidade impossível para a maioria das pessoas neste mundo. Há certos trabalhos que não são prazerosos, mas esse é um conceito que eu vou falar um pouco hoje para depois fechar amanhã, quando eu tratar de redenção, tá? Deixa eu explicar um pouco mais dessa ducha de realidade, de como a queda é o antídoto bíblico para o otimismo exagerado. Então, dá alguns exemplos. Primeiro, a gente sabe que trabalho é o maior produtor de cansaço e estresse hoje em dia. Frequentemente, quando médicos pegam alguém estressado, ele pergunta: como é que está no trabalho? Está muito difícil? O chefe tem muitas demandas, tá um negócio complicado. Então, você precisa se cuidar e tal. Olha, tira umas férias aí, dá uma viajada, desestressa. Normalmente desestressa significa que fique sem trabalhar, não é? Fique sem trabalhar, isso é desestressar. Por quê? Porque parece que trabalho está inseparavelmente conectado com estresse, né? Outra coisa própria da realidade que frustra e muito mais resultante de tempos modernos é a mecanicidade de trabalho. Trabalho muitas vezes é mecânico, principalmente pós-revolução industrial. A ideia de você participar de uma linha de montagem. Presta atenção, alguém que ouviu a primeira parte da palestra, por exemplo, sobre criação, fala assim: pastor, é fácil para o senhor falar, o senhor faz coisa legal e eu que fico lá apertando parafuso, ou fico carimbando documento, ou fico fazendo alguma coisa que seja mecânica, que não envolva minha criatividade, não parece que eu posso me alegrar nisso. E a pessoa tem certa razão em lamentar essa mecanicidade do trabalho. Incontáveis repetições, por exemplo, em quem atua na parte econômica, contábil. A secretária que repete alguns dos mesmos afazeres todos os dias. E outros trabalhos enfadonhos. Tem gente que não se empolga, tem dificuldade de dizer assim: Senhor, que coisa bela que eu estou fazendo, eu me sinto realizado.
Não é? Por quê? Porque o trabalho é muitas vezes enfadonho. Numa era repleta de escolhas, a gente sabe, eu falei isso ontem e vou repetir agora de outra ótica, a maioria da humanidade não faz o que gosta. Mas por quê? Presta atenção, porque muitas vezes nós gostaríamos de encontrar trabalhos que amamos, antes do que amar trabalhos que encontramos. Entende a diferença? A maioria das pessoas já tem pré-definido o que gostaria de fazer. E o seu anseio, o seu desejo é encontrar aquilo que já gosta, antes de gostar do que se encontra. Estou dizendo isso porque nós perdemos de vista essa ideia e nós nos sentimos frustrados, porque na maioria das vezes trabalho dá trabalho. Né? Trabalho dá trabalho. Por exemplo, eu uso essa expressão e muita gente não gosta. Eu falo da ilusão do plano de carreira. Plano de carreira em muitas ocasiões é uma ilusão. E por que eu digo que é uma ilusão? É simples, é uma matemática muito simples. Se tem 5 supervisionados e um chefe de setor, não dá para os 15 ocuparem essa posição de chefe de setor. O máximo que vai acontecer, num período de alguns anos, é um dos 15 subir para chefe de setor. Então o que essas empresas fazem frequentemente? Rodízio. Você muda de setor para você ter aquela sensação de que você foi promovido. Não, eu fui para um outro setor, estou ganhando um pouquinho mais agora, né? Na verdade é manter a ilusão de que você está subindo. Plano de carreira. Veja, não estou dizendo que as pessoas não consigam galgar passos dentro de uma empresa. O que eu estou dizendo é que na maioria das vezes isso é impossível às pessoas, e é por isso que alguns desistem no meio do caminho. É por isso que você troca de emprego, porque você se cansa de ficar no mesmo lugar e não progredir, e não andar. E sabe o que é mais triste? É que alguns saem de uma empresa dizendo: lá eu sei que eu não consigo subir mais, eu vou para uma outra empresa que eu sei que eu posso subir. E ele passa 10, 15, 20 anos na expectativa de que vai subir, e às vezes o máximo que ele faz é mudar de setor. Por isso que eu digo que plano de carreira muitas vezes é ilusório. Por quê? Porque não é possível todo mundo ter, mas todo mundo é alimentado com essa ideia. Inclusive as empresas são dirigidas a incentivar o seu funcionário a buscar plano de carreira, né? Plano de carreira é algo que é bom instituir nas empresas. Isso aqui, o fato de terem um ideal, mas não conseguirem cumprir esse ideal, é um bom exemplo de queda, de uma ducha de realidade. Pense em outras coisas mais comuns, como injustiças. Quantas vezes as pessoas se sentem injustiçadas porque alguém roubou a sua ideia? Ele não levou crédito para aquilo que ele desenvolveu, né? Você chega para o chefe e fala assim: eu estou com uma ideia assim, aí o chefe apresenta para os manda-chuvas lá na empresa, diz: então pessoal, eu estou desenvolvendo com o meu departamento essa ideia que eu tive aqui. Aí você fala: cara safado, como é que faz uma coisa dessas? Quantas pessoas se sentem muitas vezes cobrados injustamente, ou tem discussões com colegas? Bem, os problemas são variados. Eu estou citando esses problemas por quê? Para ter uma noção real de como o trabalho é na prática. Eu não quero por isso que eu louvo a Deus pela oportunidade de falar a cosmovisão completa para vocês, porque se você saísse só com a primeira parte, você dizer: olha, muito bom, realmente a gente precisa olhar para o trabalho de outra forma e trabalhar leve. Não, trabalho não é leve. Do suor do teu rosto comerás. Trabalho não é leve, trabalho é pesado. Trabalho se tornou algo tão pesado, principalmente pós-revolução industrial, que pensadores como Karl Marx falaram da alienação de trabalho e ofereceram propostas de como fugir desses males trazidos pela revolução industrial. Então, não só pensadores cristãos, mas até quem não é cristão, às vezes tem vislumbre de uma verdade. Eu costumo dizer que ímpios conseguem, pela graça comum, muitas vezes ter uma boa leitura das maldições da queda. Deus lhes dá perspectiva ou percepção dessas coisas. Por quê? Porque a realidade é dura e difícil mesmo. E é por isso que eu resolvi ler Eclesiastes para vocês. Por quê?
Porque Eclesiastes é um livro que expor não é fácil. Eu nunca expus ele delongadamente, já fiz algumas mensagens, mas nunca me propus a expor o livro inteiro. Mas eu imagino que fazê-lo não é fácil. Por que não é fácil? Porque até os especialistas discordam. Não é um livro assim que a maioria diz uma coisa, mas tem algumas vozes dissonantes, não. É aquele tipo de livro que às vezes a gente tem que fazer aquela difícil decisão exegética, né? Que tem um cara bom, o escritor A e o escritor B, que dizem tal coisa, mas tem um outro bom também, que é o escritor C, e tem o escritor D, que dizem outra totalmente diferente. Você fala, e agora? É isso ou é isso? E Eclesiastes é um desses livros na Bíblia que é enigmático. Eu não quero falar aqui das diferentes interpretações sobre quem é o autor, ou sobre como ler o livro. Eu não acho que é hora para fazer isso. Mas eu quero destacar algumas coisas que tem em comum nos autores, e também vou lançar algumas propostas que eu entendo, lendo alguns deles, eu entendo ser a mais apropriada. Então, o que todos concordam que é importante eu começar a destacar aqui? Que a vida debaixo do sol é desligada de qualquer realidade eterna e por isso insatisfatória. É por isso que ele fala muito assim: é vaidade, correr atrás do vento, viver a vida debaixo do sol, debaixo do sol. Por que ele fala debaixo do sol? Porque debaixo do sol é como se fosse assim, abaixo da perspectiva do eterno. E vida sem perspectiva da realidade eterna é realmente insatisfatória. Tem algumas palavras que se repetem no livro de Eclesiastes que são importantes para aquilo que eu quero destacar. Uma delas é uma palavra de difícil tradução, que é o revel, né? Aparece 38 vezes, é traduzida na maioria das vezes, quem tem atualizada, por vaidade, mas alguns traduzem por vapor, ou efêmero, enigmático, sem sentido. As traduções são parecidas, mas elas têm um campo semântico mais amplo. E essa palavra é chave. Então é difícil você lidar com uma palavra que é chave para o livro, mas você não tem assim certeza absoluta, né? Todo mundo não fecha numa coisa. Mas talvez seja uma boa lição para a gente. É assim mesmo, é meio confuso, é meio embaçado. O mundo caído é meio embaçado, não é? É efêmero, é passageiro, é sem sentido, é enigmático, é vaidade. A outra expressão importante é a ideia de debaixo do sol, aparece 29 vezes no livro, e eu entendo que essa expressão se refere à vida à parte da revelação. É a vida, vamos usar uma linguagem mais técnica, dizer assim, é a vida estudada a partir de um naturalismo metodológico. Não estou dizendo que não tem Deus, mas enxergar metodologicamente como se não tivesse lá. Naturalista, isto é, apenas debaixo do sol, apenas a esfera física. Mas mediante isso tudo, o que eu acho importante de Eclesiastes? É que Eclesiastes é um livro realista. Ele é um observador, o pregador, o Kohelet. Ele é um observador que entende os efeitos da queda sobre a vida, e especificamente sobre trabalho. Então eu quero destacar o que ele fala sobre trabalho. E aqui vem um pouco de como o livro é enigmático. Por quê? Porque em Eclesiastes, trabalho às vezes é bom, às vezes é ruim. Ele oscila entre gratidão pelo trabalho e os seus frutos, e uma visão pessimista do trabalho. Por exemplo, no trecho que a gente lê, já tem isso. Volta de novo lá para Eclesiastes 2. Do 18 ao 23, ele reclama de trabalho. Ele fala: aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Por quê? Uma das principais razões é porque você não vê perenidade nas realizações. Para quem que eu vou deixar? Será que ele vai cuidar bem? E alguns autores entendem que se Salomão for o autor, se ele for o Kohelet, então Roboão é o exemplo de quem não continuou bem o legado de Salomão. Mas ainda que não seja Salomão, a ideia ela é verdadeira para qualquer pessoa. Nós trabalhamos com o intuito de realizar algumas coisas, de causar impacto. Inclusive, quando eu trabalhava na Universidade Mackenzie, eu ouvia direto nas formaturas os paraninfos dizerem para os seus alunos, né?
Dizer assim: eu acredito em vocês, eu acho que vocês vão ser uma geração diferente no Brasil. O Brasil precisa de moços e moças como vocês, que querem fazer diferença, causar impacto. Formatura é tempo de inflar o ego e empolgar os alunos, não é? Mas quando se sai para o mercado de trabalho, a maioria deles tem uma ducha de realidade e perdem um pouco daquela empolgação própria dos tempos de escola. O que aconteceu ali? Foi dado a ele uma visão utópica, não real, portanto pagã. Por quê? Porque não deu a ele uma visão realista das coisas. E quando a gente tem uma visão de que nós podemos fazer diferença e que essas diferenças elas são duradouras, o trabalho é uma ducha de água fria. O que o autor está colocando aqui? Ele fala assim: de que vale trabalhar, visto que o seu ganho vai ser deixado a quem vier depois de mim? E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Como é que eu vou saber se o legado que eu deixo vai ser útil, vai ser continuado? Quem me garante? E a história vai mostrar como muitas vezes não tem um legado significativo. Você pode olhar em qualquer esfera. Eu vou falar de uma que vocês conhecem melhor. Quantas vezes países em que o cristianismo era forte, séculos depois isso não é uma realidade? Isso não é só de agora. Lembra as igrejas que recebem as 7 cartas no Apocalipse? Hoje fazem parte de uma geografia em que o cristianismo é quase inexistente, a atual Turquia. Mas isso é verdade da Europa, isso é verdade, está se tornando verdadeiro dos Estados Unidos da América, e pode ser que um dia se torne verdadeiro do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Alguém poderia dizer assim: Senhor, vou plantar uma igreja e que o Senhor abençoe e faça esse Brasil se tornar cada vez mais crente. Isso na nossa esfera de trabalho. Pois nem sempre o legado é assim. Nem sempre as igrejas mais antigas são as mais saudáveis. Isso é uma ducha de realidade. O pregador está ensinando para a gente assim: puxa vida, quem me garante que o que eu vou fazer aqui vai ter efeitos duradouros? Ninguém. Vida debaixo do sol, ela é vã. E agora presta atenção, mas não é só isso que ele diz. Ele às vezes parece que tem um vislumbre de coisas eternas, e aí ele fica empolgado. É um momento, ele é meio bipolar assim. Tem hora que ele sai da depressão e ele fica empolgado, não é? Aí ele diz assim, na sequência do texto que eu li para vocês, verso 24 agora, ele fala assim: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Isso vem da mão de Deus, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele está falando assim: olha, mas que coisa boa é curtir os frutos do nosso trabalho. Você poder tirar umas férias, poder viajar, poder comer coisa que você gosta, poder construir a sua casinha, que coisa boa. Então uma hora ele está falando assim: que coisa ruim trabalho. Depois ele fala: mas que coisa boa. Você fala assim: cara, não te entendo, por favor, fala direito comigo aqui. O que você acha de trabalho? O correleto parece confuso às vezes. Muitas vezes ele parece confuso. No geral, porém, aqui vem a minha leitura, o pessimismo supera os vislumbres de alegria. Por isso que é um livro meio deprimente. Não há garantia de que o legado do seu labor permaneça, como eu já falei. O trabalho é penoso. Lá no verso 17 ele fala: me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. O trabalho é difícil, é enfadonho. No verso 23 ele fala: todos os dias são dores, seu trabalho desgosto, até de noite não descansa. É enfadonho, é cansativo, é desgastante, é marcado por más intenções. Olha o capítulo 4 agora, versículo 4. Ele fala assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ele fala assim: eu vejo o tempo todo gente querendo vencer gente no trabalho, gente tentando pisar em cima de gente no trabalho. É fruto é marcado por más intenções e inclusive por idolatria. Verso 8 do capítulo 4 ele fala que não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. O que é isso? Idolatria. Então veja,
O pregador, ele é alguém que está dando para a gente uma visão muito amarga. Mas por quê? Ele tem um bocado de queda em vista. E eu não vou dizer toda a história ainda, mas ele está muito correto em algumas coisas que ele afirma. Por quê? Porque trabalho de fato vem acompanhado de maldição. Lembra que em Gênesis 3, maldita é a terra por causa do pecado de Adão, em meio a cardos e abrolhos ele tiraria o fruto do seu trabalho. Presta atenção, não é que a maldição transformou o trabalho em algo mau, mas ela evidenciou os empecilhos que o pecado trouxe para o sustento da vida. Trabalho dá trabalho. Trabalho realmente é penoso. Inclusive, eu me surpreendi quando um autor disse, eu não chequei, mas um autor disse que parece-me que em cada idioma, a mesma palavra usada para o dar à luz é também usada para trabalho, que são as duas maldições sobre mulher e homem. Tanto é que a gente chama dar à luz de trabalho de parto. No português é assim, mas em outros idiomas também. Por quê? Porque absorveu-se essa ideia de que, como resultado das maldições da queda, a gente está num mundo de peso, de desgaste. E o trabalho ficou, num certo sentido, quase infrutífero. Lembra que a ideia de em meio a cardos e abrolhos você vai tirar o fruto, é para mostrar como parece-me que muitas vezes você não vê os frutos. E o que isso mostra? Agora vem por que essa aula é uma ducha em quem é empolgado. É porque quem é empolgado normalmente tem uma expectativa maior do que os resultados. Quem é empolgado é aquele que acha que, eu costumo dizer assim, que ele gosta de cantar o hino da Rede Globo. Depende de nós. Entendeu? Esse é um empolgado. Que ele quer fazer, entendeu? Ele fala assim, não, é isso mesmo, gente. A gente tem que ter uma visão de trabalho que seja calvinista, assim. De que, né, Deus fez o trabalho e o trabalho não é ruim, o trabalho é bom. Mas espera aí, trabalho é afetado pela queda. Portanto, ele é maldito, sim. É nessas horas que a gente se sente desiludido, nos sentimos inúteis para transformar o mundo. Bem, o que eu quero concluir a partir disso, dessa ducha de realidade? Que ir para um extremo de idealismo é errado. A ideia de que você vai fazer diferença e de que realmente você vai transformar o mundo. E nós às vezes pecamos nisso. Até dentro da igreja, às vezes a gente tem expectativas utópicas para aquilo que a igreja pode fazer. Essa utopia é trazida de um conceito pagão, não bíblico. Mas também nós não podemos cair no outro extremo, que é o extremo cético. Nem idealismo, nem ceticismo. O ceticismo, ele é aquele que diz nada muda mesmo. Não, eu só vou lá para o trampo mesmo por mim, para pagar as minhas contas, para ter o meu dinheirinho. Eu trabalho para mim, trabalho para poder ter as minhas coisas. É aquele que já está tão desiludido que ele virou cético em relação ao que ele deve fazer. Eu quero falar das duas coisas. Eu quero primeiro tratar do idealismo, depois do ceticismo, tá? Porque a queda nos ensina algumas coisas sobre ambas, ok? Primeiro, em relação ao idealismo, Tim Keller, ele, no livro dele sobre fé e trabalho, como integrar fé e trabalho, ele chamou a minha atenção de uma coisa que foi muito preciosa para mim. Eu nunca tinha visto com o nível de detalhes que ele trata. Ele conta a história de Babel, dizendo que Babel é um ótimo exemplo da utopia por detrás dos anseios humanistas, né? O desenvolvimento profissional, ele fazia parte da história do livro de Gênesis. Então lembra que Gênesis 1 e 2, Deus faz o jardim, bota o homem no jardim para fazer o seu trabalho. Então, criacionalmente, bom. Vem o pecado no capítulo 3, o que acontece no capítulo 4? Continua o trabalho, inclusive desenvolvimento cultural. Lá a linhagem de Caim é aquela que desenvolve trabalho com animais, com a terra, com metais, e você vê tudo isso na linhagem de Caim.
Então atenção, eles estão trabalhando, mas por que eles estão trabalhando? Eles têm a intenção de construir uma cidade. Inclusive é de Caim que é dito que ele construiu uma cidade. E aí a gente percebe como desenvolvimento cultural, que não é ruim, é feito com propósitos pagãos. Por quê? Na Bíblia quem faz a cidade é outro. Quem constrói a cidade é outro. Quem faz a fama e mostra as belezas da potencialidade da criação é outro. É outro o edificador da cidade. A história bíblica começa num jardim e termina numa cidade, mas quem a constrói não somos nós. Tá? O edificador é outro. Mas por que eu destaco isso? Porque a história de Babel, ela ilustra um pouco dessa utopia, desse desejo de construir alguma coisa. Volta lá para Gênesis 11. Só vou destacar um aspecto que foi muito importante eu entender, e o Tim Keller me ajudou a enxergar esse ponto aqui. A história de Babel é conhecida, eu só quero destacar o versículo 4. Diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o interesse deles: construir uma cidade para fazer um nome, tornar célebre o seu nome. Isso aqui é um bom exemplo desse anseio de atingir poder, fama, autonomia mediante o trabalho. Babel representa os dois anseios natos ao homem. O que o homem deseja desde a sua origem? Ele deseja entender a sua identidade e produzir relacionamentos. O problema do paganismo é quando o homem busca identidade e relacionamentos à parte de Deus. Ele busca construir a sua identidade e se relacionar com as pessoas à parte de Deus. É isso que está acontecendo na Torre de Babel. Eles querem construir a torre para quê? Para tornar o seu nome célebre, identidade, e para que não sejamos espalhados por toda a terra, relacionamentos. Mas isso à parte de Deus. Por isso que Babel é um exemplo, é um retrato das utopias humanas terminando em fracasso. Deus faz questão de amaldiçoar e não permitir que o trabalho deles fosse continuado e deixasse um legado. Mas é um bom exemplo. Por quê? E aqui vem uma preciosa lição que eu aprendi estudando esse texto e explorando algumas coisas dele. Fazer um nome é pagão porque Deus não permite que você e eu façam um nome. Nossos nomes sempre são recebidos. Não é interessante que em Apocalipse é dito que Jesus Cristo ia escrever numa pedrinha branca os nossos nomes. O nome que você recebe. Na Bíblia, quando nós somos chamados de cristãos, não é um nome que você faz, é um nome que você recebe. Então presta atenção, só tem um que faz um nome, é aquele cujo nome está acima de todo nome. Só tem um que faz o seu nome. Todos nós recebemos um nome. É por isso que eu sou filho de Deus. Eu recebo o nome do meu pai. Eu não faço o nome, eu recebo o nome. Nome é dádiva. Fama, portanto, prestígio, não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo, é graça. Agora, por que isso é interessante? Porque até isso tem a ver com trabalho. Entende como às vezes a gente está acostumado a falar de graça, mas no sentido apenas privado, isto é, de ser perdoado dos seus pecados e entender que nada vem dos... Ok, é muito correto, é bíblico isso, mas tem a ver inclusive com a maneira como eu trabalho e produzo. Eu não posso trabalhar porque eu quero fazer um nome. Eu tenho que trabalhar porque eu já recebi um nome. Não são coisas que eu conquisto, são coisas que eu recebo. Isso é importante eu e você entender. Então isso bate na ideia idealista de trabalho. Mas por outro lado, aqueles que são céticos, eles estão experimentando o quê? Eles estão experimentando trabalho sem sentido, sem propósito. E Eclesiastes fala disso. Mesmo quando no livro de Eclesiastes ele tem prazer
Há um tom de ironia em apenas curtir as dádivas de Deus. Volta lá para Eclesiastes 2, e eu vou mostrar um ponto que não faz muito sentido para mim, de outra forma, a não ser dessa que eu acabei de dizer. Eu vou ler o texto e vou repetir para você entender. Ele fala assim, ó, a partir do versículo 24, ele fala: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a alma goze o bem do seu trabalho. Ele está empolgado, aqui ele teve um vislumbre de alegria. Ele continua, no verso 26 ele fala assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Até aqui ele está bem, aí ele solta uma frase que você não entende. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Você fala: ô seu azedo. Mas o que eu acho que está acontecendo aqui? Eu acho que há um tom de ironia em dizer assim: olha, mas mesmo trabalhar e curtir essas coisas é pouco. Pouco. Isso é passageiro. Essas coisas passam. A viagem de férias, a casinha que eu comprei, o restaurante onde eu como a comida que eu gosto, isso tudo é passageiro. Curtir essas coisas é vida debaixo do sol, é vaidade das vaidades. O livro então ele ilustra potentemente a decepção de um cristão que separa o sagrado do secular. E aqui agora vem algo que eu disse ontem, eu vou reforçar de maneira bem clara hoje para os alunos em especial, mas para os meus colegas pastores também. Lembra, você pastoreia gente que frequentemente vem para a igreja para ter um pouquinho de ânimo para aquele tédio e desgosto que ele experimenta de segunda a sexta, porque para ele trabalho perdeu totalmente o sentido. É na igreja que você fala um pouco de vida com Deus e ele fala: ah, Senhor, obrigado porque eu saí daquela... Para ele trabalho não tem sentido. Ele experimenta a vida de forma tão desconectada, fé e trabalho estão tão desconectados, que é mais do que natural o trabalho não ter sentido. Mas é aqui que eu quero que a gente aprenda com o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é dizer: olha, se você não conectar o que você crê com o que você faz, é natural você concluir da maneira como ele concluiu. É para ser azedo assim mesmo. Se você desconectar o eterno da vida debaixo do sol, realmente é para ser azedo. É ruim mesmo. Entenda que o que a gente está aprendendo aqui é que Deus colocou no coração do homem a eternidade. A gente leu no versículo 11 do capítulo 3. Mas quando ele perde isso de vista, vida debaixo do sol é enfadonha. Então viver a vida debaixo do sol sem referência ao Senhor traz alegrias passageiras, mas ao final é desesperador mesmo. Por isso que eu quero terminar falando do que o livro propõe no finalzinho, mas o resto da revelação de Deus ensina. O resto da revelação de Deus não vai esconder as aflições da queda, mas vai ensinar-nos a viver com olhos acima do sol. Então eu quero dar um exemplo do Novo Testamento. Abre em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Paulo fala da queda e da maldição trazida sobre a criação. Versículo 20, ele fala assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Olha só, Paulo escolheu a palavra vaidade. Você fala assim: Paulo acho que estava lendo Eclesiastes. Realmente, a criação está sujeita à vaidade. Isto é, ela está cativa. Olha só o que ele vai continuar dizendo: não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Quer dizer, ela está cativa, ela está em corrupção, ela sofre os efeitos da queda. Paulo está falando, de fato, a criação é ruim, é difícil tirar fruto dessa criação, é sim. Estava vendo uma reportagem que falava assim de como em certas regiões do Brasil, principalmente em tempos passados, as pessoas comiam coisas que normalmente não se comem num cerrado, numa região seca, coisas que normalmente não são alimento, como por exemplo a folha do cacto, mas era o que tinha de alimento. Por quê? Porque é difícil tirar frutos de uma terra maldita. O que as pessoas estavam expressando naquela reportagem é que a terra é maldita mesmo. Ela está sujeita à vaidade, ela está cativa
de um estágio de corrupção. Mas eu não peguei esse texto só para falar disso. Eu peguei esse texto para mostrar para você qual é a ótica que Paulo tem disso tudo. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo experimenta sofrimento nos tempos presentes. No tempo presente ele experimenta sofrimentos, só que isso é amenizado porque ele tem um vislumbre da vida acima do sol. Entendeu? Os seus olhos são elevados e ele diz assim: Senhor, mas eu sei que esse tempo presente não é o fim de tudo. É por isso que eu encaro o trabalho, os sofrimentos do tempo presente de outra forma. Semelhantemente, o que acontece em Eclesiastes capítulo 12 é esse vislumbre. Terminando o que eu tenho a falar para vocês, em Eclesiastes 12 é aquele momento em que ele tem um suspiro de sanidade, não é? No versículo 13 ele fala assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo um homem. Parece assim que o pregador não é muito bom de homilética, que está falando que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é vaidade, que é vaidade. Então, para resumir aqui o sermão, então teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Você fala assim: você não falou disso o livro inteiro, como assim em suma? Ele não fez homilética direito, ele não sabe fazer conclusão, pelo menos nos parece diferente a suma dele. E o que eu quero trazer aqui? Para não entrar nas diferentes teorias sobre como ler esse texto, eu quero resumir só dizendo o seguinte: em meio ao retrato da realidade, que é de vaidade, e é um retrato resultante da observação, ele nos convoca a responder à revelação com o temor de Deus. O teme a Deus e anda nos seus mandamentos olha para a Escritura, ela vai te dar outra perspectiva da vida. Responde às duras realidades da vida com uma outra ótica, cosmovisão. Entendeu? Ele dá uma outra ótica daquilo que a vida será. Então a ideia é o que os olhos não veem. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, é o que os olhos não veem. É viver nessa vida com ótica de coisas como elas serão, de coisas como elas ainda serão experimentadas. Isso é sabedoria. É por isso que Eclesiastes é um livro de sabedoria. Você fala: nossa, não parece, né? Não parece, porque ao longo de todo o tempo ele está observando e só vê as coisas como elas são, ruins. Mas é porque elas são ruins mesmo. Esse mundo é caído e trabalho é penoso. E se alguém chega do trabalho cansado e estressado, é meio que natural. Mas por que o pregador, ou vamos dizer assim, o livro de Eclesiastes não termina num tom de desespero? Que ele fala assim: volta os seus olhos para aquilo que não se vê, e tem uma perspectiva da vida acima do sol. É o que eu espero que a gente tenha, mas amanhã eu vou falar de redenção melhor. Então eu vou deixar aqui o gostinho para a gente entrar em redenção amanhã. Por hora nós vamos fechar. Reverendo Weber, vamos prosseguir para o tempo de perguntas. Eu falei um pouco menos nessa segunda parte, exatamente para a gente deixar um tempo para tirar dúvidas, tanto da primeira quanto da segunda parte. Deixa eu dar uma olhadinha nessa de baixo aqui. Vocês agora têm oportunidade, nós temos aqui uns 20 minutos para tentar responder algumas perguntas. Tem alguém que já tem alguma pergunta por escrita ou gostaria de fazer verbalmente? Eu tenho umas ali que eu já passei para o reverendo, ele está olhando, enquanto talvez você gostaria de fazer agora alguma pergunta. Quem levante a mão, se alguém desejar. Se não, já tem duas aqui. Então nós vamos começar com essas duas. Então segura a mão um pouquinho aqui, nós vamos começar com essas duas que veio pela internet, que é do Danilo Neves. Isso. Ok. Tá joia. Danilo Neves, né? Ele fez a pergunta: a participação ativa da mulher no mercado de trabalho é lícita ou existe certa recomendação bíblica para que ela não esteja ligada diretamente à função provedora do lar?
Essa é a pergunta de Danilo Neves, na internet. Ok. É importante fazer algumas distinções. Então, ser provedora do lar é diferente de estar ligada a trabalho. Por que eu quero fazer essa distinção? Deus chama o homem para ser provedor do lar, mas isso não significa que a Bíblia feche as portas para a mulher exercer trabalho. E por que eu digo que a Bíblia não fecha as portas para isso? Porque em tempos em que não se trabalhava fora de casa, em que trabalho era fazer as atividades de produzir, mas dentro do contexto da casa, a mulher virtuosa, a mulher ideal de Provérbios 31, faz coisas semelhantes ao homem. Por exemplo, ela colhe, ela produz fruto da sua colheita, ela negocia terras, ela vende, ela compra, ela adquire fama para o seu marido, ele é bem visto na cidade por causa da produtividade dela, inclusive. Então, o retrato da mulher virtuosa em Provérbios 31 é um retrato que, no meu entendimento, não nos permite concluir que a Bíblia é contra a mulher trabalhar. Mas na pergunta do Danilo, foi colocado assim, a mulher pode trabalhar ou a Bíblia proíbe ela ser de provedora do lar? São duas coisas diferentes, tá? E essa distinção é importante. O que tem acontecido na sociedade de hoje, que é muito ruim, é pessoas entenderem homem e mulher como trabalhando indistintamente. E se a mulher resolve ser a provedora do lar e o homem inverter as posições e resolver cuidar só da casa, a sociedade moderna acha que isso é muito bom, porque é quebrar com preconceitos antiquados de que só o homem tem que fazer. Isso é danoso, por quê? Porque esquece de que Deus deu ao homem responsabilidades que são próprias de cabeça, e uma delas é de ser provedor. Eu me lembro de aprender muito com um sermão, na verdade eu li alguém citando o sermão, mas eu me interessei. O George Whitefield, famoso pregador da época dos avivamentos, ele prega sobre como o homem tem que refletir em casa, o homem tem que refletir o triplo ofício de Cristo. Ele é rei, profeta e sacerdote. E aí, quando eu estava lendo sobre essas coisas, eu falei, puxa, isso aqui tem muita riqueza. E aí eu fui ler sobre o triplo ofício. Uma das coisas que o rei faz pelos seus subordinados é prover e proteger, pois na Escritura esses são mandatos dados ao homem. Prover e proteger é próprio do homem. É esperado que ele faça isso com o seu lar, esposa e com filhos. Portanto, minha conclusão da resposta é: a Bíblia não proíbe, mas há uma diferença entre ser provedora e trabalhar, tá? A segunda pergunta, deve entrar na segunda que está aqui? Eu posso ler. A primeira pergunta, também do Danilo, que mandou pela internet, diz assim: como um chefe gerente cristão deve proceder na demissão de um funcionário? Que princípios devem ser considerados nessa difícil tomada de decisão? Eu não tenho resposta pronta para isso, porque demissão de funcionários é algo desgastante, mas nem tudo que é desgastante é errado, né? Exortar alguém em pecado é desgastante, mas é recomendado biblicamente, tá? Assim como demitir um funcionário é ruim, mas muitas vezes isso é necessário. É mais fácil fazer quando o funcionário pisou na bola, é mais fácil, porque aí você tem justa causa, você tem algo que explique, que justifique. Ele pode não gostar, mas você tem um bom respaldo. Duro é ter que fazer quando o corte é financeiro, ou quando a empresa está limpando, está prumando seu corpo de funcionários, tá? E ela está dando aquela limpada e você tem a dura tarefa de dizer isso. Eu não tenho respostas prontas, mas o que eu disse para vocês ontem, numa das respostas minhas, vale hoje. Eu quero ensinar princípios, e princípios que devam ser articulados e pensados com cuidado em cada situação. Essa é uma área em que eu não vivo, ou melhor, já vivi, mas vivi em que tive que demitir alguém e fazer com cuidado. Então aqui, alguns princípios bíblicos são muito interessantes. Primeiro, nunca despreze a dignidade de alguém feito à imagem e semelhança de Deus.
não é? Então você não trata ninguém de maneira desrespeitosa. Segundo, é lícito você fazer o que é melhor para a empresa, mas também é lícito brigar com a empresa para que a demissão de alguma maneira produza bem para o funcionário. Então, se você é alguém de RH, se você é alguém do setor, então lute em ambas as frentes. Se é necessário que ele seja demitido, então vamos demiti-lo de forma que seja a mais benéfica possível para ele. Principalmente se não há razão dolosa na causa toda, isto é, se não houve alguma atitude negativa por parte do funcionário. Isso é lutar pelo bem-estar de pessoas, tá? Então são alguns princípios bíblicos que devem ser levados em consideração, mas de novo, eu não estou aqui para trazer aquela respostaça para cada uma dessas coisas. Eu acho que sabedoria bíblica é pensar em princípios da Escritura e ver como eles se aplicam a cada situação. Eu tenho falado de cosmovisão há alguns anos em lugares diferentes, e vira e mexe, quando eu termino palestras de cosmovisão, se aproximam jovens e falam assim: pastor, eu sou da área de assistência social, me ajuda, o que eu faço? Como é que é ser cristão, assistente social cristã? Ou vem outro e fala assim: não, eu trabalho com economia, eu trabalho com direito penal, eu trabalho com as mais diversas áreas, me ajuda. E eu falo assim: eu não tenho resposta, como pastor. Na verdade, eu estou tentando instigar você a ter as melhores respostas para a sua área, melhores do que as minhas. Recentemente eu cheguei para um membro da igreja onde eu sou pastor, e eu falei assim: fulano, você lembra daquela série que eu fiz de fé e trabalho? Eu preguei na igreja sobre esse assunto. Você lembra daquela série que eu fiz sobre fé e trabalho? Aí ele falou assim: você me faz um favor? Pensa nas implicações daquilo que eu falei para a sua área de trabalho e me conta depois, que eu queria aprender com você. O que eu pedi para ele é que ele fosse além do que eu consigo ir. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Como pregador, você tem que aprender a aplicar, e aplicar significa ser específico na vida das pessoas, mas há um limite quanto à especificidade, porque a aplicação daquilo que você ensina às vezes ganha uma especificidade ainda maior quando alguém articula dentro da sua área os princípios que ouviu de você. Então lembre disso. Eu não consigo fazer as melhores aplicações do mundo, por exemplo, no mundo dos negócios. Eu não sou do métier. Eu não consigo fazer as melhores aplicações, então, para alguém que está enfrentando dilemas na área jurídica. Eu conheço princípios. Eu sento com esses meus irmãos para pensar esses princípios e articulá-los na prática, tá? Vamos lá, vou tentar responder mais rapidamente, senão eu não vou dar conta. Só um segundo, tinha levantado a mão. Tem pergunta? Não? Então tá bom. Então, por enquanto, eu tenho 4 aqui. Vou tentar ser rápido agora, vamos lá. Vou responder mais brevemente. Como entender o pastor bivocacionado? Como entender um pastor que é pastor e tem outra profissão? Fazedor de tendas é tão antigo quanto o Novo Testamento, tá? Então não há nada na Escritura que proíba, assim como não há nada que prejudique se alguém deseja ser tempo integral. Inclusive, eu acho muito saudável. O próprio apóstolo Paulo recomendava que fosse considerado digno de dobrados honorários os que se afadigavam no estudo, no ensino da palavra. Portanto, se igrejas têm condições de sustentar seus pastores e alguém ser pastor de tempo integral, ótimo, mas também não há problema em alguém ser bivocacionado, como é dito aqui, até porque lembra, você não é bivocacionado, você é vocacionado a trabalhar, ponto final. Você não tem a profissão. Isso é uma coisa que eu não explorei hoje porque eu queria deixar para a noite, porque as pessoas têm a impressão de que vocação é uma profissão, e eu acho que é aí que a gente peca. Por quê? Porque coitado do cara que começou como jornaleiro, depois trabalhou como office boy, depois subiu para gerente, depois mudou de setor, foi fazer farmácia e no final das contas entrou no ministério. Você fala assim, qual é a vocação dele? Todas. É verdade. Por quê? A impressão que dá é que alguém assim, coitado, o cara não sabe o que quer fazer da vida. Tem uma dó de gente assim, pastor. O cara não sabe o que quer fazer da vida. O cara faz uma coisa, mas não tem nada de errado em ele trabalhar e colher os frutos do seu labor em diferentes momentos da sua vida. Não tem nada de errado. Mas a gente está tão acostumado a entender vocação como sendo a profissão. Eu fui chamado para ser camisa 10 da seleção brasileira. Então você acha que é específico?
Entendeu? Por quê? Porque tem mais, na verdade, é isso que eu vou falar um pouquinho hoje e amanhã, hoje à noite e amanhã de manhã, é que vocação na cabeça de muita gente tem mais a ver com sonhos, com gostos. E não é isso que é vocação, tá? Uma linguagem que eu entendo ser bíblica não é assim. Como a visão reformada encara o Shabat, ou Sabat, como está aqui, visto que não enfatiza o descanso. Eu não sei o que essa pergunta quis dizer. O que eu posso dizer é o seguinte: já falei do descanso na aula anterior. A visão reformada tem o Shabat em alta conta, tanto é que nós somos um dos poucos entre os evangélicos que entendem que o quarto mandamento continua válido no período neotestamentário. A maioria dos evangélicos não tem problema com a ideia do domingo ser um tempo de culto, mas muitos deles falam que a lei já caducou, ou que esse mandamento era cerimonial e não da lei moral. A perspectiva reformada é de que o quarto mandamento tem aspectos que são mutáveis porque tem o elemento cerimonial ligado a ele. Os puritanos falavam que o que há de cerimonial no quarto mandamento é o dia específico. É por isso que Deus pode mudar o dia e não necessariamente mudar o mandamento, tá? O princípio de 1 em 7 continua válido. Porém, então, eu não sei exatamente a intenção da pergunta, mas não é que ela não enfatiza o descanso. Pelo contrário, a visão reformada do Shabat enfatiza o descanso, mas descanso na Bíblia não é ócio. Não é deitado no sofá, controle remoto na mão e suquinho, uma coquinha do lado. Não é essa a visão reformada de descanso, tá? Essa é a nossa visão de descanso. É diferente, mas é pagã. É pagã. Tá bom? Biblicamente falando, até onde a mulher pode chegar à frente dos trabalhos das igrejas? Vou tentar ser resumido, porque isso aqui foge um pouco daquilo que eu estou tratando. Isso tem a ver com autoridade masculina, tá? E então vou tentar resumir dizendo o seguinte: mulher na Escritura tem dons assim como homem os tem e deve exercê-los. No entanto, é sempre recomendado biblicamente que ela trabalhe sob a autoridade do homem. Então vou dar um exemplo e vou fechar para não delongar-me nisso, porque foge do nosso assunto. 1 Coríntios 11 fala de mulheres que profetizavam, assim como homens profetizavam. Então ambos têm os dons e ambos devem exercê-los. Não vou entrar no mérito aqui do que é, tá? Depois, se quiser, a gente conversa. Mas o que é importante é que Paulo apenas define como a mulher deve exercer, não de que ela não deva exercer. Então, para fazer uma aplicação bem prática, não é verdade que mulher não deva exercer ensino na igreja. Se ela tem dom, ela deve exercer. Agora é como ela exerce que precisa ser articulado. E a Bíblia nos ensina que nunca é imposição de autoridade de tal forma que ela triunfe em projeção sobre os homens. Não que, veja só, não que homens tenham que ser exaltados, mas eu estava ensinando na igreja onde eu pastoreio esse domingo sobre marido e mulher. Eu estou expondo a carta de Paulo aos Colossenses e chegou no trecho em que fala das mulheres sujeitarem os seus maridos. E aí eu disse uma coisa que foi muito rica para mim. Por que Deus chama a mulher à submissão? E eu falei uma coisa para a igreja que é interessante: submissão não é função. É errado a gente pensar que submissão é função. Não é função da mulher ser submissa. Função é ser auxiliadora. Assim como quando Paulo fala: maridos, amai as vossas mulheres, também não é função. Amor é devido de ambas as partes, tá? Liderança é função. Na Bíblia, liderança e auxiliadora são posições, são papéis, são funções. Então, por que Paulo fala de submissão para as mulheres e de amor para os homens? Presta atenção, que isso foi que eu aprendi, que foi muito rico. Porque Deus quer lidar não só com uma das maiores dificuldades de cada parte, insubmissão para a mulher, insensibilidade para o homem. O texto fala: e não as trateis com amargura. Ele não só mexe no nosso pecado, mas ele quer nos mostrar o que é que Deus nos chama a fazer dentro do casamento.
Mulheres são as mestras dos seus maridos sobre como viver em prol de outro. E maridos são os mestres das suas esposas sobre como morrer em prol de outro. Maridos devem ser mestres de amor sacrificial e esposas devem ser mestres de vida de sujeição. Então por que isso é bonito? Porque o casamento incorpora aquilo que a mulher foi chamada a fazer, e a igreja deve ser reflexo daquilo que ela foi chamada a fazer, tá? Suficiente, mais do que eu queria falar. Vamos lá. Reverendo, o senhor mencionou na sua exposição que trabalha de segunda a sexta e domingo intensamente. Como conciliar os deveres do trabalho com relacionamento e responsabilidades familiares e ainda o descanso pessoal nesta agenda tão ocupada? Ok, isso aqui então é resposta pessoal. Vamos lá. Eu já fui questionado por meus presbíteros com muita propriedade se eu entendo o meu tempo, eu entendo que eu estou tendo devido descanso. E eu posso dizer para vocês que eu trabalho muito, mas eu não entendo que isso seja necessariamente pecaminoso. Pelo menos ainda não estou convencido. Até porque trabalhar muito é o retrato bíblico, me parece. 6 dias trabalharás, o texto fala, mas o 7º do Senhor. Então o que a igreja me proporciona que tem me ajudado bastante? A igreja na qual eu estou não é ativista, graças a Deus. Nós só temos um culto matutino, seguido de escola dominical, e não temos programação oficial nem no resto do domingo, nem nos sábados. A minha rotina é diferente da maioria de vocês. Não significa, porém, atenção, eu não estou ensinando isso como padrão, eu estou respondendo quem me perguntou. Não estou ensinando isso como padrão. Não significa, porém, que a igreja não sirva nesse tempo. Tanto é que uma das coisas que a gente tem estimulado, e graças a Deus temos melhorado nisso, é que nossa igreja é uma igreja que gosta muito de ficar junto, de gastar tempo uns com os outros. Nós temos um almoço na igreja que é bem frequentado, é mensal, e nós temos o hábito de receber as pessoas nas casas uns dos outros ou comermos juntos. O que isso mostra? Eu vivo, graças a Deus, eu tenho vivido o domingo da manhã até o final do dia, mas não necessariamente em atividades formais, tá? Então isso tem sido muito bom para mim, e eu posso dizer para vocês com toda sinceridade que eu descanso no domingo. Domingo é o dia mais alegre da minha semana. Inclusive, só para vocês entenderem, eu trabalho numa cidade que fica a 160 quilômetros da minha casa. Todas as vezes que eu vou para lá eu falo assim, ai Senhor. Por isso que eu digo que sábado é o dia mais angustiante para mim. É o final da semana. Eu tenho que ensinar isso para minha igreja constantemente. E minha filha amou uma vez que eu dei uma ilustração. Eu falei assim, filha, as pessoas não entendem que domingo é o início da semana. E por que é o início da semana? Porque segunda-feira chama segunda-feira, não primeira-feira. Ela falou, pai, que legal, gostei dessa. Porque as pessoas não pensam assim, sábado, domingo é final de semana para elas. Não. O primeiro dia da semana é domingo. E diferente das pessoas, eu começo a minha semana muito bem. Deus alimenta a minha alma. É por isso que domingo é descanso para mim. Que Ele alimenta a minha alma. Ele me ensina como encarar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até que minhas energias estão acabando. No sábado eu estou angustiado. Aí Ele vem e me traz alento no domingo. E eu tenho feito isso, por quê? Porque a igreja tem sido bênção na minha vida. Então, eu não estou dando para vocês nenhum molde de como deve ser, por favor. Eu não ensinei aqui o que você tem que fazer na sua igreja. Acaba com o culto à noite, vamos romper com as atividades semanais, não é nada disso. Nós temos atividades semanais na igreja, eu não posso participar delas porque eu vivo trabalhando em outra cidade. Então quem cuida é um pastor que trabalha comigo e os presbíteros atuam muito bem. Nós temos os grupos, nos reunimos, mas a gente tenta não tornar o nosso momento pesado demais. Vou dar um último exemplo e eu fecho com ele. Um tempo atrás nós tivemos uma ideia, não foi minha, foi ideia dos presbíteros, e eu achei fantástica e até hoje tem funcionado muito bem. Eu me esmero ao máximo para que na mensagem haja bastante suco, isto é, que não seja rala, que ela tenha conteúdo. Mas eu só prego uma mensagem, e os presbíteros fazem o que eu amo, me deleito,
Durante a semana, nos grupos que a gente tem nas casas, eles reestudam e vão além daquilo que eu preguei no domingo. Eles não dão outra coisa desconectada. Eles ensinam a igreja a ruminar aquilo que eu falei de domingo. Então, é menos trabalho para todo mundo, mas é mais proveito para todo mundo. Essa foi uma coisa que não surgiu de mim, foi ideia deles. Mas eu achei muito boa, porque eles são muito bons. Eles pegam o que eu faço e fazem melhor. Que eles conseguem levar a vida de cada um dos irmãos de maneira mais específica. Então essas são algumas coisas que têm acontecido na nossa igreja que foram muito benéficas na minha vida e tem sido. A minha agenda é apertada? É. Mas Deus tem me dado descanso. E eu tenho cuidado da minha família, porque minha família me acompanha em tudo que eu faço lá. Então eu não faria se fosse a parte da concordância deles. Pelo contrário, eu tenho a grande alegria de ter em Limeira o lugar de deleite da minha esposa e filhos. Quando eu falo para os meus filhos, nós estamos indo para Limeira, eles falam, uhul! Enquanto eles fizerem isso, eu estou feliz, tá bom?